De acordo com o Ministério da Saúde, a AME, que é atrofia muscular espinhal, é uma doença degenerativa rara, sem cura, que atinge 6 a cada 11 mil nascidos vivos. Até 2017, não existia medicamento para tratar quem nascia com a doença no Brasil. Em 2017, a Anvisa registrou o Spinraza, acredito que eu estou falando certo, vou perguntar para o doutor, que custava cerca de 3 milhões na época. E desde o ano passado está disponível no SUS. Um novo medicamento mais eficiente para parar os efeitos da AME foi registrado pela Anvisa em agosto deste ano, mas ainda não é oferecido pelo SUS e ele custa cerca de 12 milhões de reais. É o medicamento mais caro do mundo. E para falar para a gente um pouquinho sobre a atrofia muscular espinhal e as suas medicações, eu recebo o neuropediatra, doutor Alexandre Serafim. Doutor, seja muito bem-vindo ao Santa Receita. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, doutor. Quando eu comecei a ver o assunto, que eu fui recebendo várias pessoas falando para mim, ajude e tal, uma das pessoas a gente vai conhecer hoje, né, que é filho de uma pessoa que eu gosto muito até, e eu falei onde eu estava, que eu não conseguia identificar o que é a AME, né, e como que isso acontece. Então eu queria que o senhor começasse pelo começo. O que é a AME e quais os tipos que existem? A identificação é difícil porque ela é rara, né? É uma doença relativamente rara, mas é uma doença muito complicada do ponto de vista da evolução da criança, né? Então, o que chama-se atrofia muscular espinhal, ela é uma doença genética, né, e degenerativa. Ela vai degenerar o quê? Exatamente o que chama-se neurônio motor, que é uma célulazinha do sistema nervoso que está na nossa medula e que vai até o músculo. Então, se ele se degenera, o músculo vai parando de funcionar. Então, são crianças que você vai observando com o desenvolvimento, que a criança tem etapas, né, de desenvolvimento. Ela não vai atingindo essas etapas, né? Então, você tem formas muito precoces, que aparece antes dos 6 meses de idade, que é chamada tipo 1, né? Você tem uma que é um pouco mais tardia, entre 6 meses a 1 ano e meio, que ela vai surgindo, essa é chamada tipo 2. Essa 1 e 2 são as mais complicadas. Aí a 3 e a 4, elas são mais tardias. Geralmente a 4 ela é depois de 2 anos, a 3 depois de 2 anos e a 4 já na fase adulto, depois dos 20 anos de idade. Essas são mais brandas na evolução, a 3 e a 4. A mais grave, a mais complicada é a forma 1, né? Porque ela já aparece muito cedo. E a gente consegue verificar isso na gravidez, doutor? Por que isso acontece? Ela é uma doença genética, onde a falha de uma proteína, né, que permite o bom funcionamento desse neurônio motor. Como essa proteína ela não vai funcionar adequadamente, ele degenera. E a partir da degeneração, a musculatura não funciona. É muito difícil você já ter o diagnóstico, por exemplo, intraútero, né? Mas ele é possível com testagem, se você quiser, pelo líquido amniótico, o líquido da bolsa ali do bebê. Mas ele pode ser diagnosticado precocemente ao nascimento, com as testagens ao nascimento. E isso seria importante, né? Porque assim, a gente vê, se você iniciar o tratamento no que chama-se pré-sintomático, ou seja, antes de surgir os primeiros sintomas, se você já começar o tratamento, você previne, por exemplo, a insuficiência respiratória, dificuldade de deglutição, você tem possibilidades de melhorar a estrutura muscular. No tipo 2, às vezes até consegue adquirir marcha, né? Apesar de ser uma doença que não tem uma cura definitiva, você tem formas de retardar o processo e melhorar a qualidade de vida dessa criança e da família, né? E eu poderia pedir isso toda vez que né, a mulher está grávida, ela pode fazer esse pedido, ela tem que protocolar não, né? Não. No Brasil, infelizmente, nós temos um teste do pezinho, ele é muito limitado, né? Ele avalia as questões do hipotireoidismo congênito da fenilcetonúria. Alguns hospitais, geralmente hospitais particulares, você já tem ele mais ampliado, que vai ver outras doenças, mas não está inserido ainda a atrofia muscular espinhal. Então a gente tem que observar a criança quando ela nasce, é isso? Exatamente. Porque eu não vou conseguir Você tem que buscar o diagnóstico ao nascimento. Ao nascimento. Porque você vai ver, por exemplo, a criança, por exemplo, tipo 1, que seria a mais grave, né? Por volta aí de 2 meses a 3 meses, ela começa já, a criança normal começa já a tentar levantar o pescoço, né, para olhar e tal. E nos 4 meses ela já está com o pescocinho já firme, olhando, observando. Então já vai observar que essa criança não consegue sustentar o pescoço.
ela não tem força muscular para levantar a cabeça. Você vê perto dos 3, 4 meses, a criança já está brincando com a mão, olhando para a mão, né, tentando levar para pegar alguma coisinha. Eles não têm força para levantar a mão, para olhar para a sua própria mão. Então a mãe já vai vendo entre o 2º e o 5º mês que algo ali não está indo bem. E se ela tiver um bom acompanhamento pediátrico, né, o pediatra avaliando mês a mês, ele já vai ver que ali também não está bem. É aí que vai para um especialista, e o especialista vai pedir os testes, os exames, e vai formular aí o diagnóstico, né? Mas ele já está instalado, né? Para aí você começar essas medicações que você colocou, que ajudam bastante, mas aí já está instalado. Elas vão ajudar? Vão muito. Mas se conseguir pegar precocemente, melhor. Melhor. E essa primeira que eu disse, né, que é uma que já é oferecida pelo SUS, ela faz o que exatamente na criança? Ela vai sintetizar a proteína que está ali faltando, né? Então, ela vai tentar melhorar a função daquele neurônio motor por um tempo. Só que, sim, são medicações. Essa primeira que você falou é uma medicação complicada, ela tem que ser por injeção intratecal, ou seja, direto na medula, né, no canal espinhal ali. Então, é uma técnica difícil, tem que ter um centro que tenha condições de fazer isso, mas aqui na nossa região nós não temos esse centro, né? Então tem que ter um centro especializado, com pessoas especializadas para fazer esse tipo de aplicação, senão você pode perder a aplicação, machucar a criança, e aí você perde um medicamento, como você viu, extremamente caro, né? Por exemplo, nesse aí a criança vai ter que tomar no primeiro ano pelo menos 6 aplicações. Nossa, então faz as contas. Nossa, e no segundo ano mais 3 aplicações, que aí são a cada 4 meses. Então veja o custo disso, né? Eu até estava lendo um pouquinho sobre o custo, que eu tenho paciente que eu acompanho, né? Se você não usar a medicação, só o custo dessa criança, em termos de aparelhagem que eles precisam, fisioterapia, né? Todo o aparato que dá um custo mais ou menos de 2 milhões de reais por ano. Gente. Então, olha o alto custo para cuidar já é tudo só para cuidar. Né? E por que, doutor? Eu não sei se o senhor pode me dizer isso, né? Mas a gente vê que a criança ela não vai andar, né? Provavelmente não fala. É isso que acontece, né? A respiração é complicada. Não, falar até fala, né? Ela às vezes fala com uma certa dificuldade, com a força diminuída, porque não tem aquela força muscular para a entonação, né? Que vem da respiração, mas elas adquirem. O olhar delas é muito vivo, são crianças espertas, né? No cognitivo não atrapalha? Não, nada, porque é neurônio motor, né? Aqui sai da medula para cá, não tem problema cerebral. Cérebro perfeito. Então, eles têm percepção de tudo que está acontecendo com eles, né? E por que um remédio tão caro, 12 milhões de reais? Por que, Olha, doutor? eu sinceramente, assim, eu acredito que terapia gênica, para ser desenvolvido, o custo é extremamente alto. São anos de pesquisa, nós estamos assim, começando nessa área agora, que é a terapia gênica, né? Que eu creio que ela vai evoluir muito, mas acho que nessa fase inicial, o valor investido para você conseguir desenvolver esse tipo de tecnologia é muito alto. E são muitos anos de pesquisa, de trabalho, de gastos, né? De testagens, para você conseguir aí implementar, né? A primeira medicação, se eu não me engano, foi em 2016 que a Anvisa pôs, a segunda parece em 2019 começou, mas não é liberada, só a primeira. E a primeira, se eu não me engano, está sendo liberada só para o tipo 1, para o tipo 2 não. Né? E o tipo 2 também precisa, que vai ajudá-lo na questão de sentar, talvez até de adquirir marcha, né? E por que existe um prazo, né? A gente fala que as crianças elas têm um prazo de até 2 anos. Porque a doença é degenerativa. Depois que você atingir um período de degeneração daquele, não tem mais reversão. Então não adianta mais você utilizar, porque você não vai reverter o processo, né? Então você tem um período ali, uma janela que te permite uma melhor evolução com o tratamento. Então, quanto mais precoce, melhor. Não é assim, até 2 anos, não. Quanto mais você vai chegando perto de 2 anos, mais difícil vai ficando. Vai ficando. Né? Quanto mais rápido, você dizer, antes dos 6 meses, por exemplo, melhor. Meu Deus. E se você conseguir fazer o precoce com menos de 3 meses, aí a coisa vai bem mesmo. Vai bem.
Doutor, eu já vou inserir aqui o nosso exemplo hoje. Sim. Porque a nossa repórter, né, ela foi até Campos do Jordão, São Paulo, para conhecer o Guilherme Martini, de 1 ano e 10 meses. Ele tem AME tipo 1 e a sua família tem corrido contra o tempo para tentar arrecadar os 12 milhões que podem salvar a vida dele. Lelê, seja muito bem-vindo ao nosso Santa Receita. Boa tarde para você e para todo mundo que está com a gente aí na Samanta. Oi, Abi, boa tarde para você e para todo mundo que está nos assistindo. Exatamente, ó, eu tô aqui com a Samanta, o Daniel, o Gui e o Henrique, irmãozinho dele. Olha, o Gui tá até brincando. Foi isso que você falou, o Gui tem o AME tipo 1. A Samanta, que é a mãe dele, estava contando para mim antes da gente entrar, ela vai contar para vocês também, que o diagnóstico foi feito quando o Gui tinha 4 meses, né, Samanta? Exatamente, ele tinha 4 meses de vida. Nós notamos nele essa dificuldade de respirar e optamos em levar ele num pneumologista, achando que, obviamente, era algo relacionado à questão pulmonar dele, né? Ele já era um nenenzinho gordo, então a gente nunca notou essa dificuldade toda, achando que era um neném preguiçoso. Uhum. E o pneumologista falou pra gente que podia ser algo relacionado à questão motora também, porque a pulmonar dele estava 100%. Uhum. Então, ele se atentando a isso, nos levou para poder fazer uma fisioterapia com o Gui, achando que se fosse um atraso motor já ia voltar, senão já ia nos direcionar para outros especialistas, um pediatra para poder ver, né, acompanhar de perto essa situação do Gui e depois encaminhar também para o neurologista. Foi onde tudo começou. E aí, depois que vocês descobriram, vocês já logo entraram na justiça, porque na época o remédio que o Gui toma hoje não era liberado, né? Não era liberada. Foi até uma situação depois que a gente parou para pensar, poxa, 2 semanas depois já foi liberado no SUS. Mas antes disso nós tivemos que sofrer essa questão da via judicial, sim. E hoje a gente consegue ver, gente, que o Gui, pela idade dele, graças a Deus, ele reage bem a esse remédio e ele faz fisioterapia também. A gente consegue ver aqui, ó, que ele tá brincando com o irmãozinho dele. A gente até acompanhou a fisioterapia um pouquinho antes da gente entrar. Ele tava fazendo a fisio, então a gente vai ter imagens aí para todo mundo ver. A fisioterapeuta dele explicou pra gente que ele sempre tem um avanço muito positivo, né? Isso dá mais ainda esperança de conseguir essa dose desse remédio que custa 12 milhões, porque vai mudar completamente a vida do Gui para sempre, né? Sim, com certeza. Só o fato de hoje ele não ser mais 100% dependente de equipamentos respiratórios, de aparelhagem que fazer a função vital dele ali constantemente ativa, para a gente já é um ganho. Né? A gente sabe que ele está tendo uma boa evolução com essa medicação atual, mas a gente está em busca da medicação da cura, que é fazer a célula dele voltar a funcionar, independente se ele vai voltar a andar ou não, mas para nós a cura é fazer a célula dele voltar a funcionar e a gente tentar levar uma vida mais natural possível. Com certeza. E ele sempre brinca com você, né, Henrique? O seu irmãozinho brinca de massinha, ele tá brincando aí, olha... Né, Gui? Aí, gente, eles fizeram algumas adaptações. Por exemplo, essa que a gente tá vendo aqui, olha, que o Gui tá na mesinha com o irmão para poder brincar no mesmo alcance, né, Samanta, dos dois. Sim. E aí, como é que você fez? Vocês colocaram um elástico para poder encaixar o Gui ali. Então, a gente tenta trazer o Guilherme para nossa rotina, dia a dia, né, o mais natural possível. Então a gente tenta colocar ele junto na mesma altura com o Henrique para poder os dois estar interagindo. O Henrique e o Guilherme, eles ficam a maior parte do tempo aqui nesse sofá também, brincando. O Henrique pula, assiste televisão. Tem briga também por brinquedo. De irmãos, né? De irmão. O Henrique também horas me fala assim, mamãe, o Guilherme pegou meu brinquedo. Ô, mamãe, briga com o Gui porque o Gui me deixou cair. Então, olha, assim, terrível, Henrique. E, Abi, uma coisa que o doutor estava falando aí durante a entrevista é que o cognitivo dele não altera, né? E eu consegui perceber isso muito pelo olhar do Gui. A gente fala com ele, ou a Samanta faz uma brincadeirinha, ele só dá uma olhadinha de lado, tipo, é isso mesmo, mãe? Não é, Samanta? Ele tá conversando com a gente o tempo inteiro através do olhar, dá um sorrisinho, entende tudo. Ele entende tudo. Eu acredito, assim, que além do diagnóstico em si,
essa foi a nossa maior dificuldade também. Porque a gente não podia, assim, sofrer na frente dele, chorar na frente dele, demonstrar qualquer sentimento, porque ele sabe de tudo, né? Então, a gente procura esconder disso e fazer com que ele só enxergue na gente esperança, amor, confiança, o tempo todo. Eu, Com Lê, certeza. quero fazer E, uma gente, perguntinha para Samanta. Abi, Não sei se você consegue me ouvir aí, mas Claro. é muito bonito, Ela tá te né? ouvindo. É muito bonito ver a família de vocês aí, e eu acredito que a rotina deve ter mudado muito. A Samanta é enfermeira, né? E isso eu acredito que ajuda muito nessa rotina do Gui. E eu queria que você contasse pra gente, primeiro, como é ser a mãe do Gui e do Henrique, né? E ter uma rotina diferente do que você imaginava que seria. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso. Bi, assim, ser mãe desses meninos não tem preço que pague, né? Eles são crianças abençoadas na minha vida, são presentes de Deus. E eu acredito que antes mesmo deles aparecerem na minha vida, o maior presente que Deus pôde me dar foi a profissão de ser enfermeira, né? Hoje eu entendo que não é para as outras pessoas, é para um bem maior ainda, que é o maior presente que Deus pôde me dar. Então, Ele já me preparou, né? Sabendo que eu vou estar com o anjo aqui o tempo todo, que eu vou ter que dar toda a minha atenção para eles e saber, acima de tudo, driblar a função de ser mãe e enfermeira ao mesmo tempo. Isso não tem preço que pague. Doutor, isso é muito importante, né? A estrutura da casa, Com certeza. dos pais, né? De você ter essa preocupação de meu filho está entendendo tudo que está acontecendo, então eu tenho que ficar atenta ao que eu falo, o que eu faço. Sim, sim, porque são crianças com a inteligência absolutamente normal, né? E a família precisa também do apoio, né? Não só a criança, mas às vezes precisa do apoio psicológico familiar, né? Para ajudar, o apoio da área médica para ajudar. Tem todo um aparato em volta desse, não só de crianças com essa gravidade, mas de crianças que também têm outros distúrbios neurológicos também graves, que precisam de todo um aparato em volta para ajudar a família, né? E Sá, eu queria muito que você falasse pra gente dessa corrida, né, contra o tempo, né? A gente fala que o tempo é algo precioso, né, e a gente tem que saber viver um dia de cada vez, mas é mais desafiador quando a gente tem um prazo para fazer as coisas. E eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente e já falasse para as pessoas também que estão em casa, que eu quero muito que as pessoas ajudem compartilhando, né, no que elas podem. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso. Bi, realmente, o tempo ele é precioso, mas infelizmente para nós ele tornou nosso maior inimigo. Então hoje a gente lida com essa campanha cronometrando tudo, né? Então a gente provavelmente, talvez seja até um tempo recorde nosso de atingir esses 12 milhões em tão pouco tempo numa campanha. Mas eu acredito mais ainda que vai ter sim essa solidariedade, a gente já está conseguindo atingir muitas pessoas através de grandes informações que a gente tenta passar sobre o nosso dia a dia. A gente está tentando atingir tudo baseado dentro da nossa realidade, da nossa necessidade em prol do Gui, né? E a gente conta constantemente com a ajuda de todos, né? Tem aí o Instagram do @JudiGuiMartini. Temos também outras formas para poder estar nos ajudando com doações em valores, doações em orações, em compartilhamento. Olha, tudo o que vier para a gente agora é lucro. Doutor, essa coisa das pessoas se mobilizarem, né, para ajudar em orações, em compartilhamento de mensagens, na própria vaquinha, porque a gente vê que é um valor gigantesco, que a gente não tem, né? E o que o senhor acha que isso ajuda num tratamento mesmo de uma doença, na cura? O que ajuda esse lado espiritual? A solidariedade, né? A solidariedade, ela movimenta uma energia positiva, de bem, de amor, né? E esse tipo de energia positiva pode até não ter um efeito sobre assim, a saúde direta de uma doença grave, mas sim sobre o convívio daquela família, né? Então a solidariedade é extremamente importante para todos. O senhor tem alguma coisa para falar para Samanta? Ame seu filho do jeito que ele se apresenta para você e siga a vida. Com certeza. Sá,
Passar por tudo isso é desafiador, né? E você fala muito bem sobre isso. Eu acho que a família toda fala muito bem sobre isso. E eu queria que você falasse para as pessoas que estão em casa, né, assistindo, sabendo um pouquinho sobre vocês. O que é essa esperança que move todos os dias e como é, né, ter uma família unida, que está junta para fazer bem, né, um para o outro? É uma esperança de que há uma vida, né, que conta com a gente. Se hoje tem a ciência aí nos prometendo até uma qualidade de vida melhor ainda do que a gente está conseguindo proporcionar para o Gui hoje, então existe esperança, sim. A gente faz o possível para poder proporcionar amor, carinho, né? Mas quem que não sonha em ter os seus filhos correndo, brincando, um interagindo com o outro, de brincar de carrinho, super-heróis. E a nossa esperança é justamente conseguir atingir a medicação necessária para ele, que é o Zolgensma, e continuar levando a vida que nós sonhamos em família. Amém. Então, que a gente possa ajudar, lembrando vocês que estão assistindo, né, com esse bate-papo com o doutor, sabendo um pouquinho mais sobre a história do Gui, que a gente colocou algumas informações para vocês. Se vocês quiserem saber mais, tem também no Instagram do nosso programa, né, como a gente pode ajudar. Mas uma das formas né, você rezando também, você compartilhando a publicação para que mais pessoas conheçam a história do Gui e a gente consiga ajudar o Gui. Eu soube de alguns casos, hoje mesmo eu estava vendo doutor, de uma menina novinha também, que acho que é a Marina, que conseguiu a medicação, né? E a mãe começa a contar a alegria que foi, porque ela falou, no começo eu imaginava que esse dinheiro ia ser inatingível. E cada um ajudando um pouquinho, conseguiu, a medicação chegou e ela está começando esse tratamento. Olha, então, que maravilha. É um sinal de esperança mesmo, Com certeza, né? É um grande sinal de esperança. Conseguir juntar 12 milhões Com certeza. é um grande sinal de esperança. É um grande muita sinal. fé. E muita fé. Sá, um beijo grande para você. Lelê, muito obrigada por você ter ido a Campos, conhecer essa família. Então, deixa o nosso carinho para eles, né? Por você, que é uma menina tão carinhosa. Então, que você passe isso para eles também. E eu quero só agradecer por hoje, para vocês terem contado um pouquinho da história e contem com a gente, viu? Um beijo grande para vocês. Abi, a gente que agradece, é muito especial. O Gui é uma criança encantadora, eu tô apaixonada por ele. Eu acho que todo mundo aí de casa também tá brincando aqui, bonzinho, coisa mais linda. E olha, dia 10 de novembro é aniversário do Gui, que ele vai completar 2 anos. Então vamos trabalhar bastante todo mundo pra gente poder dar o presente pra ele, que é conseguir essa dose. Exatamente. Né, Samanta? Isso, exatamente. Né, Gui? Agora ele já tá ficando cansadinho, brincou muito com o irmão aqui, ó, o tempo inteiro brincando, gente, demais. Muito bom. Um beijo. Beijo para vocês e vamos tentar fazer uma bela celebração, não é? Doutor, muito obrigada por agradeço, hoje. Viu? E eu gostaria que o senhor voltasse outras vezes para falar Sempre com a gente sobre possível, vários estarei temas. aqui. Muito obrigada, Obrigado. viu, doutor? Obrigada por hoje. Eu vou passar os seus contatos também do consultório. Posso? Eu posso, à vontade. O telefone é o 12-3621-6448. Doutor, muito obrigada. Obrigado Seja a vocês. bem-vindo sempre.